a gente vai abordar um outro assunto que também está movimentando a Câmara. É a CPI das pirâmides financeiras, ou CPI das criptomoedas, como você prefira chamar. Eu converso hoje com o deputado Áureo Ribeiro. Áureo, ele é líder do Solidariedade e é presidente dessa CPI. Foi ele que apresentou o requerimento para a instalação da CPI. Bom dia, deputado. Como vai? Bom dia. Certo. Bom, deputado, para início de conversa, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que está no foco dessa CPI. Primeiro, a gente instalou essa CPI aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para que a gente possa seguir o rastro do dinheiro. A gente tem no Brasil um mercado hoje que transaciona em cripto quase estimativa de quase 10 milhões de usuários transacionando. Na Bolsa de Valores tem 5 milhões de usuários. Esse mercado é um mercado que evoluiu, é um mercado que cresceu e é um mercado que faz parte da vida das pessoas hoje, independente da sua classe social. Acontece que esse mercado no Brasil começou a ser distorcido por algumas empresas que fazem garantias de lucro que não dá para ser cumprido e garantias de lucros que formaliza através de uma pirâmide financeira. A gente já tem algumas que já foram descobertas, como a GAS do Rio de Janeiro, como a Atlas Quanto de São Paulo, como a do Sheik dos Bitcoins, e aí tem todo um mercado, como a MSK, que são empresas já investigadas, que se estima hoje que tem 4 milhões de brasileiros lesados, que se estima hoje que tem alguns bilhões de reais retirados dessas pessoas, e a CPI vai ter essa possibilidade de seguir o rastro do dinheiro para que a gente possa tentar, nesse momento, primeiro é buscar o dinheiro das pessoas que investiram e foram lesadas. Depois, criar um momento pedagógico com essa CPI, explicar à população brasileira o que é isso, como funciona e como ela deve proceder se ela quer fazer qualquer tipo de investimento ou qualquer transação com criptomoeda. E também um desafio que a gente tem é de melhorar a nossa legislação brasileira para que a gente possa impedir que outras pessoas caiam no mesmo golpe que já vem hoje lesando a população brasileira. Quando o senhor fala em seguir esse rastro do dinheiro, foi até um comentário de Ângelo Baraldi aqui no chat, ele disse: criptomoedas é o novo lavar dinheiro sujo. A CPI também pretende apurar possíveis crimes envolvendo lavagem de dinheiro, é isso? A CPI ela pretende apurar crimes de lavagem de dinheiro, de evasão de divisa. Você vê que o histórico, isso é uma narrativa que foi construída e todas elas seguem o mesmo padrão. Começa a empresa lançada, daqui a pouco mostra o cara na Ferrari, daqui a pouco mostra ele num bairro, mostra ele em grande viagem, seduz as pessoas e ela entra nesse mercado. Depois, essa pessoa que arrecada todos esses recursos sai do mercado, dá uma volta no mercado, ele pega esse dinheiro que ele arrecadou de todo mundo e começa a comprar um monte de patrimônio, conforme foi noticiado por um grande jornal no último domingo. Então, a gente vai seguir o rastro desse dinheiro para tentar colocar as forças governamentais para buscar esse recurso e devolver às pessoas. E também evitar lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Todo mundo hoje está transacionando nesse mercado. Existe uma corretora no Brasil que ela tem quase 4 milhões de clientes. Então, é um número muito grande para a gente não olhar esse mercado com profundidade. E atores que a gente pode esperar nessa CPI? Eu imagino que tem alguns nomes graúdos que devem estar no radar de vocês, não é? Esse mercado é um mercado que movimenta bilhões de reais. A gente tem grandes empresas, sendo investigadas. A gente tem novas denúncias chegando no dia a dia nessa caminhada e a gente está recebendo muita informação. Cada dia a gente recebe novas modalidades também de criar e suspeitas de criar novas pirâmides, como tokenização. Vou te dar um pequeno exemplo aqui. A CBF lançou um fan token que arrecadou em 20 minutos quase 100 milhões de reais. Cadê esse dinheiro e as pessoas que colocaram o dinheiro ali, se ela tiver esse dinheiro de volta? Outros times de futebol também lançaram fan tokens. Se uma corretora dessa grande, com 4 milhões de clientes, lançar um token
para tokenizar, onde que fica o dinheiro, quem pode dar garantia, como é que esse mercado tem fundo garantidor, e a gente vai aprofundar nesse caminho para fazer essas investigações. Vou chamar para se somar também aqui à bancada da gente o Felipe Hermes. Felipe, ele é cofundador da Block Trends, que é um site especializado em mercado de criptomoedas. Ou seja, ele está bem por dentro do assunto. Tudo bom, Felipe? Oi, tudo bem? Obrigado, Júlia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado ao deputado também. Não tive ainda o prazer de conhecer, mas acompanho o trabalho há algum tempo. E achei bastante positiva o fato de o Brasil ser um dos países líderes em regulação de cripto, né? Para quem não conhece, o Block Trends ele é uma edtech de cripto. A gente produz cursos em parcerias com universidades. A gente lançou ontem uma pós-graduação em desenvolvedor junto a uma universidade de São Paulo. E a gente faz parte de uma holding que é a QR Capital. É uma holding com empresas reguladas. Então, a gente tem uma gestora de ativos regulada pela CVM, Ambima. A gente tem uma fintech regulada pelo Banco Central. E a QR também é a única empresa do Brasil autorizada pela CVM, por meio do sandbox dele, a ter uma tokenizadora, né? Essa tokenizadora, ela já tokenizou cerca de 300 bilhões de reais em debêntures e cotas de fundos, em parceria com o Itaú, Bradesco e outras empresas, né? Então, a gente, por aqui, tem uma visão bastante positiva sobre regulação, especialmente porque educação financeira é um problema grave no Brasil, né? E vejo que na parte de criptoativos, muita gente se aproveita do fato de ser tecnologia, então um pouco difícil de compreensão generalizada, de ter uma compreensão por parte da população para enrolar, né? Mas eu queria direcionar ao deputado duas perguntas que eu considero mais relevantes. A primeira é se o deputado já leu o Padrão Bitcoin, que eu acho que é o livro mais conhecido pela comunidade cripto, um livro bastante importante para o mercado. E a segunda é um pouco mais direcionada sobre o projeto de regulação aprovado no ano passado, né? Eu queria entender por que a ideia de separação de fundos de exchanges e de clientes acabou não passando, né? Então, a gente viu alguns problemas, como o caso da FTX, por exemplo, em que se confundiu fundo de clientes com o de exchange, né? Então, isso eu acho que faltou esse ponto ser aprovado na legislação brasileira. Eu queria entender um pouco mais dos motivos, né? Se o senhor puder comentar as perguntas. Eu tive dificuldade, Júlia, de escutar, embolou muito o áudio do Felipe e eu não consegui escutar as perguntas do Felipe. Você tem como falar um pouco mais alto e de forma mais resumida a pergunta? Eu posso mandar devagar, por escrito. Está falhando, parece. A segunda pergunta, a primeira é sobre Se um você puder livro. mandar no chat privado aqui. E a segunda pergunta é sobre o que, Felipe? Repete para a gente, por favor. A primeira pergunta é se o deputado já leu o Padrão Bitcoin, o livro. E a segunda é sobre a separação de fundos de exchange e clientes, que não passou na legislação aprovada ano passado. Ouvi, deputado. Primeira pergunta eu recebi aqui no chat aqui, se eu já li o livro Padrão Bitcoin. Não li, Felipe, não tive oportunidade. Eu vou até procurar aqui para que a gente possa ter essa leitura. Vou lhe mandar a segunda pergunta. Felipe. Por favor, fala um pouquinho mais alto. É sobre a separação de fundos entre fundos de exchanges e fundos de clientes. O dinheiro dos dois está dentro do mesmo... segregação de patrimônio. Isso. A segunda pergunta, Felipe, deixa eu te responder aqui, que a legislação atual do Brasil de criptoeconomia, a gente começou a discutir ela em 2015, é um projeto de minha autoria que se tornou lei.
E esse foi um projeto que a gente teve a oportunidade de muita escuta do setor. Em 2015, a gente apresentou, depois criamos uma comissão especial, onde cada partido indicou os seus membros, a gente pôde aprofundar um debate e ver experiências, como funciona no mundo. O que eu posso te falar é que o Brasil está na vanguarda de uma regulamentação para a criptoeconomia. E a gente começou a discutir esse setor, escutando, e aí começou a organizar também o setor no Brasil, que foi através da nossa discussão no Congresso Nacional, que criou as associações, que o mercado se organizou, que o mercado começou ali a se preparar para ser regulado no nosso país. A gente defendeu alguns temas, e esse tema é um tema bem polêmico, porque trata da segregação de patrimônio. O que a gente defende nesse mercado, Felipe, é que a gente possa ter, igual aos bancos, ter um fundo garantidor. A gente tem as corretoras. O que você tem num banco, como é que funciona o banco? Você bota até X limite, o banco tem que te garantir o que está investido daquele limite. A gente tem a mesma ação também numa portaria editada pelo Banco Central, que é hoje o órgão responsável por essa, de criar um fundo garantidor para quem está nas corretoras ali, transacionando, ter a sua garantia através de um fundo garantidor. É isso que a gente defende, não de segregar patrimônio, porque o banco não segrega patrimônio, porque segregaria nas corretoras de criptomoeda. O projeto está em discussão no Congresso, é isso, deputado? O projeto já foi votado, já é lei, e já foi emitidas portarias pelo Banco Central, pela CVM, de regulamentação desse projeto. Está em plena, hoje, em vigor, o nosso projeto aprovado. Começou a entrar agora em vigor no mês de junho, final do mês de junho. Esse seria o marco das criptomoedas, que ficou conhecido como marco, é isso? Implementação? Esse é o marco das criptomoedas, como ficou conhecido a implementação no Brasil. O que a gente fez, Júlia, e que é bom a gente falar para quem está aqui participando, Explica para a gente, o que eu queria lhe pedir era para que o senhor pudesse explicar para a gente esse marco. Então, esse marco ele começou a valer a partir do mês passado, é isso? A partir de junho. O marco passou a valer a partir do mês passado. Então, a gente está em vigor no Brasil a nossa lei, e a gente criou a CPI para separar o joio do trigo. A gente tem um mercado que é muito promissor, que é o mercado da criptoeconomia. A gente tem muito futuro nesse mercado tecnológico, e a gente tem pessoas que se aproveitam da falta de conhecimento e aplicam golpes nesse mercado, por ser um mercado novo. Então, a gente fez a CPI para separar o joio do trigo, punir e fazer a repressão de quem precisa, quem atua de forma criminosa, e separar quem faz as transações, quem atua de forma correta dentro do marco regulatório que o Brasil hoje possui, que é da vanguarda do mundo, que é uma legislação hoje elogiada por diversos países, diversos especialistas, e com a participação de muita escuta que a gente fez no Brasil. Diz uma coisa, o mercado tem acompanhado essa CPI, como é que estão os olhos de quem trabalha, quem movimenta criptoativos sobre essas apurações que estão acontecendo no Congresso? A instalação da CPI traz um olhar aqui para o Congresso Nacional, para a Câmara, porque você tem diversas ações que ela pode conduzir. A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, então você tem ali regimentalmente como quebrar sigilo, você tem regimentalmente como fazer o oitivo, a pessoa não pode mentir nessa oitiva, então você tem instrumentos legais que você possa ali fazer toda uma investigação e uma apuração do que aconteceu com esse mercado. Esse mercado, a gente já vê nos movimentos de cada sessão da CPI, muita gente circulando, muita presença de advogados, de pessoas que militam no setor, de especialistas, que está discutindo esse tema, para que a gente possa aprofundar. O que eu acredito hoje é que a CPI, quando voltar ao recesso da Câmara dos Deputados, no mês de agosto, vai criar um volume, porque tem muitos requerimentos aprovados. Então, ela vai criar um volume de oitiva muito grande, onde que vai ter ali uma grande participação da sociedade no tema, porque quando você tem um mercado que se estima que 4 milhões de brasileiros foram lesados, tem muita gente, eu recebo no meu Instagram todo dia, falando, deputado, investiga isso. Deputado, eu fui lesado. Deputado, eu vendi meu carro, eu vendi minha casa, eu saí do emprego, eu botei todo o meu dinheiro nessa empresa. Então,
você recebe informações todos os dias e você vê que existe uma participação popular no tema que está sendo discutido pela Câmara dos Deputados. Então, a gente vê que a população carece mesmo de entendimento, que a população quer participar dessa CPI pela quantidade de denúncias que o canal da CPI tem recebido nos últimos dias. Então, cada dia a gente descobre uma pirâmide, ou cada dia a gente descobre uma pirâmide que já estourou, cada dia a gente descobre alguém que tem que ser investigado nessa caminhada. Se eu puder comentar, Júlia... Que é o do farol dos bitcoins. A CPI pretende ouvir como é que está o nome dele nesse processo? O faraó dos bitcoins, o sheik dos bitcoins, o Rodrigo da Atlas Quant, estão todos eles já convocados para depoimento na CPI de criptomoedas. Perfeito. Felipe, eu acho que... E outras pessoas que vão depor também de outras empresas. Você citou aí os mais emblemáticos que deram mídia, porque o faraó do Bitcoin se estima que movimentou cerca de 38 bilhões de reais. O outro se estima que movimentou 4 bilhões de reais. O outro estima-se que movimentou mais de 5 bilhões de reais. Só em 3 pessoas que estão à frente das empresas estão falando de uma movimentação de 50 bilhões de reais fraudulentas. Maravilha. Felipe, eu acho que você estava comentando, estava com dificuldade na internet. O que eu queria te perguntar é como é que o mercado, você que atua nesse ramo, como é que o mercado tem visto essas apurações que estão sendo conduzidas pela CPI? Já chegou, já está com repercussão entre quem investe? Eu diria principalmente, não sei se meu áudio melhorou aqui, mas eu troquei a internet, coloquei no 4G. Está mais claro. Ótimo. Eu diria principalmente que para a gente que trabalha no mercado cripto, mercado regulado, para a gente que tem que cumprir legislação da CVM, tem que cumprir legislação da Anbima, tem que cumprir legislação do Banco Central, para a gente é natural uma CPI envolvendo esse assunto. A gente sabe que existem muitos crimes no meio de criptomoedas. É importante a gente lembrar só que não são as criptomoedas, né? O Brasil, a gente já teve pirâmides anunciadas em horário nobre da TV que envolvia cabeça de gado, avestruz, enfim. Esquema de pirâmide começou com um selo de correio, né? Com Charles Ponzi lá no início do século XX, muito antes de se sonhar em existirem computadores, internet e criptomoedas, né? Não dá para a gente dizer que isso foi inventado pelas criptomoedas e nem que as criptomoedas são direcionadas a isso, né? Eu gosto muito de uma citação de um conhecido que é gestor, de uma gestora também regulada pela CVM, que ele diz que ele se tornou entusiasta de criptoativos quando ele percebeu que o FBI tinha apreendido bitcoins de um site da Deep Web, e o FBI decidiu leiloar esses bitcoins. Então, o pensamento dele era, se o governo americano decidiu vender esses bitcoins, é porque ele não serve só para crimes, né? Ele não serve só para isso. Tem uma função mais ampla, ele é um ativo que pode ser transacionado de outras formas. Mas, no geral, eu diria que, da parte de quem escreve, de quem produz conteúdo em cripto, de quem tem empresas no setor, a CPI é bastante positiva. Eu acho que joga luz sobre concorrentes ilegais, criminosos, como é o caso do Faraó, do Sheik, da Bryce Company, da Atlas Quantum. Espero que a CPI consiga ouvir nomes relevantes do mercado, que leve especialistas do mercado para desfazer uma confusão, e que possa colaborar para que as pessoas entendam que existe forma regulada e correta de se investir em criptomoedas. O Brasil foi o segundo país do mundo a aprovar um ETF, que é um fundo negociado em bolsa de Bitcoin. O Canadá aprovou em fevereiro de 2022, o Brasil aprovou cerca de 2 semanas depois. Inclusive, a gestora que lançou esse fundo faz parte do grupo do qual eu faço parte, né, a QR Asset, lançou o QBTC11. Então, você pode hoje no Brasil ir na Bolsa de Valores e numa corretora como BTG e a XP
e comprar Bitcoin diretamente, coisa que não pode nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem essa vantagem e a gente precisa ensinar as pessoas maneira correta de se fazer as coisas, maneira legalizada e separar o joio do trigo, né? Inclusive, comentando diretamente com o deputado, eu tenho uma sugestão de nome para a CPI, também posso passar depois, ou passar para o seu assessor, mas um nome que pode ser mais fácil de convocar do que esses outros aí que a gente está falando. Ok, então possivelmente, deputado, o Felipe está falando aí até de dar sugestão de nome de possível convocado, pelo jeito a CPI vai ter mais gente para ouvir, ou possibilidades de mais gente. Explica para a gente, deputado, a gente está às vésperas de um recesso. O que dá para esperar nas próximas semanas? Eu acho que é mais uma semana antes do recesso, não é mesmo? E como é que vocês pretendem voltar os trabalhos da CPI? Qual vai ser o foco? Continua o mesmo? Entra numa nova fase? A gente acredita, a gente tem diversos requerimentos aprovados para a oitiva. A gente está programado para a próxima semana, se a Câmara funcionar, se não entrar no recesso, a gente escutar o faraó dos bitcoins, o Rodrigo Rodrigo da Atlas e o Sheik, né, da Rental Coins. Então, a gente já tem oitivas marcadas para a próxima semana, e aí, depois do recesso, a gente começa com mais oitiva e aprovação de requerimentos para a CPI. A CPI vai contar com o apoio da Polícia Federal, em todo esse período, já com o apoio da CVM, do Banco Central e da Receita Federal, para que a gente possa ter uma equipe técnica que também dando todos os subsídios necessários para a CPI ter aqui um bom trabalho e um bom andamento. Gino, porque a CPI também tem esse poder, algum tipo de quebra de sigilo? Vocês pensam em requisitar documentos que estejam sob sigilo de justiça? A gente já está formulando já, a gente vai ter, sim, uma sessão para trabalhar aqui quebras de sigilos, mas isso está no curso da CPI, numa programação junto com o relator, de um plano de trabalho para que a gente possa, depois de fazer algumas oitivas, ver o que é necessário pedir quebra de sigilo. Maravilha. Felipe, só para terminar, e aí é para a gente poder fazer eu acho que até um fechamento importante, porque a gente está falando mercado de criptomoedas, mas ainda é um assunto que não é um assunto tão palpável para a maioria das pessoas. Eu queria que você explicasse exatamente o que são criptomoedas, como que esse mercado ele influencia na nossa vida. Criptomoedas são ativos digitais programáveis, divisíveis em duas categorias legais, né? A gente tem criptomoedas que são commodities, como é o caso do Bitcoin, classificado como uma commodity. O Bitcoin tem a mesma classificação do ouro, da prata ou do minério de ferro. Ele cumpre um padrão e um objetivo, que eu recomendaria ler o Padrão Bitcoin. Eu acho que é o livro mais importante sobre criptoativos e Bitcoin especificamente. Ele vai dar uma base geral sobre o que é o Bitcoin e qual a importância dele, mas basicamente o Bitcoin ele é um ouro digital programado na blockchain que cumpre uma função de ativo de proteção em um mundo onde o dinheiro é impresso de maneira desenfreada, né? O dinheiro ele é criado pelos bancos centrais cada vez mais em uma velocidade crescente, e o Bitcoin ele é contrário a isso, então ele ajuda a população a investir e contrariar esse ciclo de expansão monetária. Fora isso, você tem a chamada securities, que são os valores mobiliários. Esse é o caso de praticamente todas as outras criptomoedas, como Ethereum, Cardano, Polkadot, enfim, todas as outras são valores mobiliários. E o que isso significa? Significa que eles podem atuar como empresas, oferecendo soluções específicas para... você tem criptomoedas que atuam no setor de apostas, você tem criptomoedas que atuam em finanças, empréstimos, seguro, criptomoedas em entretenimento, você tem criptoativos que
permitem a criação de redes sociais, enfim, todas esses são como pequenas empresas. O Bitcoin ele é a única exceção por ser uma commodity, né? Então, criptomoedas são uma forma de facilitar a programação e criação de aplicativos descentralizados sem uma grande empresa por trás. Acho que eu seguiria mais ou menos nessa linha. Eu acho importante a gente separar o Bitcoin e o restante das criptomoedas, mas eu acho que existe valor nesses outros tokens, especialmente por facilitar algo que é bastante difícil, que é uma integração mundial em investimentos, enfim, um token, uma criptomoeda, ele pode permitir, por exemplo, que uma pessoa na Suíça invista em um projeto no Brasil através dessa rede global. E isso é bastante importante do ponto de vista econômico, desenvolvimento. Acho que deu para dar uma clareada. Deputado, tem mais algum ponto que o senhor gostaria de acrescentar sobre a expectativa em relação à CPI e até a contribuição da CPI para o mercado? Está aberto aqui o espaço. O que o senhor gostaria de acrescentar sobre esse debate? Eu primeiro quero agradecer, Júlia. Eu acho que a gente vai ter um papel muito importante na CPI, que é o papel pedagógico. Quanto mais a gente difundir, quanto mais a gente conversar, levar à população, explicar esse mercado e passar para a população, que tem 4 milhões de brasileiros lesados, receber aqui as sugestões necessárias, a gente está aberto, porque é fundamental a participação da sociedade nesse tema que está sendo abordado aqui pela Câmara dos Deputados. A gente acredita que nos próximos dias a gente vai ter uma efetiva ação aqui da CPI, com as oitivas que está programada, a gente vai começar a entender o que aconteceu com esse mercado, como é que se formalizou algumas pirâmides e como ela também teve ali a atuação, ela só é descoberta muitas vezes com a atuação da Polícia Federal e dos órgãos de fiscalização. A gente acredita também que a gente melhora esse ambiente com a CVM para a gente descobrir essas pirâmides com melhor velocidade e proteger o consumidor brasileiro, porque agora existe uma lei que tem que ter alguns critérios a ser seguidos, como as corretoras ter sede no Brasil, e a gente vai ter aqui uma melhor, com a normativa aplicada no Brasil, uma melhor condição econômica e jurídica nessa caminhada. Então, eu tenho certeza que a gente vai avançar muito nesse tema abordado pela CPI e pelo Congresso Nacional. Quero agradecer aí também o Felipe pelas contribuições, fico à disposição de receber aqui, pode enviar para o nosso canal da CPI para que a gente possa estar aqui, se tem alguma coisa que a gente não recebeu ainda, poder colocar em pauta. Maravilha. Felipe disse que vai mandar uma contribuição de um possível nome para convocação. Até eu fiquei curiosa, porque ele só disse que ia enviar, mas fez suspense aqui. Eu prefiro não comentar. Esse mercado, todo mundo se conhece. Sem problema nenhum. Felipe, eu também queria te agradecer pelas tuas explicações, queria agradecer ao deputado e mantemos novamente o espaço aberto para sempre que vocês tiverem contribuições, virem aqui no meio-dia. Tá bom? Maravilha. Bom dia, Obrigado gente. pelo convite, Júlia. Muito bom. Obrigado, Júlia. Obrigado, Felipe. Obrigado, antagonista.